Olá, graça e paz a todos aqueles que nos assistem. Então hoje vamos falar finalmente de um tema extremamente importante para nós que vivemos nestes últimos dias. Este é mais um vídeo profético e dessa vez nós estaremos falando de Daniel 11. O mundo está em confusão, guerra, nós estamos vendo aí a guerra entre a Ucrânia e a Rússia, e isso choca muitas pessoas, e isso faz com que pessoas voltem à palavra de Deus. Isso é extremamente importante. É por isso que Deus permite que tais coisas aconteçam, é um dos motivos. Todos nós sabemos que a profecia fala de guerra. Temos publicado os últimos 2 vídeos falando sobre esse tema, e nós precisamos estar atentos nesta questão. Realmente guerras acontecerão no fim. Mas como serão essas guerras? O que a profecia nos revela? E, além do mais, qual é o objetivo da profecia revelar estas coisas? Certamente, irmãos, é para que nós nos despertemos, nos atentemos aos momentos solenes em que vivemos. Não é tempo de brincar, não é tempo de ser religioso. É tempo de ter o caráter de Jesus Cristo. E falando da guerra entre a Rússia e a Ucrânia, nós vemos automaticamente as pessoas passam a olhar para Daniel 11. Isso é algo automático, porque Daniel 11 é o capítulo da guerra. É o capítulo em que a Bíblia vai apresentar a última grande guerra que acontece no mundo. Então nós vemos ali um conflito entre o rei do norte e o rei do sul. E com a guerra acontecendo, nós temos a tendência de querer encaixar as coisas e entender um pouco da profecia. Isso é extremamente importante. Como nós poderíamos então encaixar a guerra que está acontecendo no que está descrito na Bíblia? Será que um é o rei do norte e o outro é o rei do sul? Será que um faz parte do que será o rei do norte e o outro fará parte do que é o rei do sul? Então nós começamos a analisar as mensagens que são colocadas para ver qual é o rei do sul e qual é o rei do norte. Mas, irmãos, nós chamamos a atenção. Isso é perigoso. Isso é perigoso. Porque nós podemos nos pautar em discursos, podemos nos pautar em mensagens que vão simplesmente nos enganar. É extremamente importante que nós analisemos o que está acontecendo no mundo, mas é mais importante que nós estejamos firmados na palavra, porque a palavra é quem define todas as coisas. Não adianta sabermos muito do mundo e sabermos pouco da palavra. A palavra é quem vai definir o quem é quem e o que é o que. Vou dar um exemplo disso que eu estou falando. Nós olhamos esta guerra e nós vemos, de um lado, Putin e a Ucrânia. A Rússia e a Ucrânia. E às vezes parece que o conflito dá a impressão que é Putin e o Ocidente. Uma guerra não somente com a Ucrânia, mas com intentos com relação ao Ocidente. E ao analisarmos a Rússia de uma forma histórica, a sua história, nós temos a tendência de encaixá-la como o rei do sul. Mas ao analisar os discursos de Putin, então, alguns imediatamente já o direcionam como o rei do norte. Isto acaba causando uma confusão. E as pessoas se perdem. E realmente com o mundo as coisas não são claras. Pelo contrário, muitas das vezes nós podemos estar analisando algo que o inimigo quer que nós analisemos. Nós podemos estar focando algo no mundo que o inimigo quer que estejamos vendo. Mas não. O nosso intuito é permanecer firmado na palavra de Deus. Este é a única segurança. Então, irmãos, o nosso chamado neste vídeo não é para simplesmente apontarmos rei do sul, apontarmos rei do norte
e falarmos qualquer coisa. Não podemos fazer mais isto. Precisamos de estudos profundos das Escrituras. E este é o chamado aos irmãos. Vão à Bíblia. Vão à Palavra de Deus. Nós já lemos um texto aqui, nesses vídeos que temos lançado. Vamos relê-lo novamente. Está em Parábola de Jesus, capítulo 29. Falando sobre a parábola das virgens, diz assim: numa crise é que o caráter é revelado. Quando a voz ardorosa proclamou à meia-noite, aí vem o esposo, saí-lhe ao encontro, e as virgens adormecidas ergueram-se de sua sonolência, foi visto quem fizera a preparação para o evento. Ambos os grupos foram tomados de surpresa, porém um estava preparado para a emergência e o outro não. Assim, agora, uma calamidade repentina e imprevista, alguma coisa que põe a alma face a face com a morte, mostrará se a fé é real nas promessas de Deus, mostrará se a alma é sustida pela graça. A grande prova final virá no fim do tempo da graça, quando será tarde demais para se suprirem as necessidades da alma. Este texto nos diz que o povo de Deus, representado nas pessoas das virgens, eles adormeceram. Eles dormiram. E o que acordou eles, o que despertou eles, foi na parábola, foi o grito, aí vem o esposo, sair ao encontro. O paralelo aqui que traça é sobre uma calamidade repentina e imprevista. Algo que põe a alma face a face com a morte. E depois fala sobre a grande prova final. Bom, a grande prova final, como nós já vimos, é o decreto dominical. É a imagem da besta que traz o decreto dominical. Mas o que acontece antes disso? Uma calamidade repentina e imprevista. E nós temos dito aqui que esta calamidade repentina e imprevista é uma guerra. São guerras que abalarão o mundo. Esta é a calamidade repentina e imprevista. Poderíamos aqui mencionar um outro texto de Maranata. Nós já lemos esse texto, mas é importante nós relermos para entendermos a importância de Daniel 11. As guerras e rumores de guerras, as destruições pelo fogo e inundações, dizem claramente que o tempo de angústia que aumentará até o fim está às portas. Não temos tempo a perder. O mundo está insuflado pelo espírito de guerra. As profecias do capítulo 11 de Daniel já alcançaram quase o seu final cumprimento. Em breve, a contenda entre as nações irromperá com uma intensidade que agora não antecipamos. Algo repentino e imprevisto. Portanto, irmãos, está no momento da preparação para a última grande prova, que será o decreto dominical. Mas antes dessa última grande prova, calamidade acontece no mundo. E é inclusive essa calamidade que vai acordar as virgens e vai mostrar quem fez a preparação para o evento. Essa calamidade é a última grande guerra descrita em Daniel 11. Portanto, analisemos Daniel 11, estudemos este livro. E este é o intuito deste vídeo. É interessante que Daniel 11, ele é uma visão que começa não no capítulo 11 de Daniel, mas no capítulo 10 e se estende até o capítulo 12 de Daniel. Portanto, não é no capítulo 11 que se começa Daniel. Em Daniel 10, verso 21, o anjo Gabriel ele diz algo interessante a Daniel. Olha o que ele diz. Porém, eu te mostrarei aquilo que está na Escritura da verdade. Daniel 11, verso 2. E agora te mostrarei a verdade. O anjo Gabriel aqui, ele fala que ele vai mostrar para Daniel, ele vai revelar para Daniel o que está na Escritura da verdade.
Ele vai mostrar a verdade para Daniel. E uma pergunta é: o que é essa escritura da verdade? O que é que Gabriel vai mostrar a Daniel? É interessante que em Apocalipse, no capítulo 5, ali nos fala sobre um rolo de um livro. E este rolo, ele é escrito por dentro e por fora. Nós encontramos este livro também em Ezequiel, nós encontramos este livro também em Zacarias e aqui em Apocalipse. É um livro importante, então. O que será que está escrito neste livro? O Espírito de Profecia comenta. Em Manuscript Release, volume 20, na página 197, diz: ali sobre sua mão aberta encontrava-se o livro, o rolo da história da providência de Deus, a história profética das nações e da igreja. Aqui estão contidas as proclamações divinas, sua autoridade, seus mandamentos, suas leis, todo o conselho simbólico do Eterno e a história de todos os poderes governantes entre as nações. Em linguagem simbólica está contida naquele rolo a influência de toda a nação, língua e povo desde o início da história terrestre até seu encerramento. O destino de todas as nações está contida naquele livro. Portanto, este rolo, este livro, ele está contida a história das nações, as providências de Deus, os feitos de Deus e os feitos das nações, os pecados cometidos pelas nações, tudo isso contido neste livro que está escrito por dentro e por fora. Bem, quando nós olhamos para o capítulo 11 de Daniel, nós vemos justamente isso. A história das nações ali expressas. Portanto, quando nós vemos em Daniel, no capítulo 10, dizendo o anjo Gabriel que ele vai mostrar a escritura da verdade para Daniel, não é incoerente nós pensarmos que esta escritura da verdade é justamente este rolo escrito por dentro e por fora que nós vemos em Apocalipse no capítulo 5. Agora, por que nós estamos vendo sobre esta questão? Por que estamos vendo sobre este ponto? Há um texto que vai nos ajudar a compreender melhor a importância desta questão. Em Testemunhos para a Igreja, volume 6, na página 17, é escrito assim: o sinal da besta é exatamente o que tem sido proclamado. Nem tudo que se refere a esse assunto é compreendido, nem o será, até que tenha sido completamente aberto o rolo do livro. A mensageira do Senhor está dizendo aqui que o sinal da besta é exatamente o que tem sido proclamado. Ou seja, qual é o sinal da besta? O decreto dominical, a imposição do domingo. Ela está dizendo que o decreto dominical, ele é o domingo. Mas nós não temos compreendido tudo o que se refere a essa questão. E nem vai ser compreendido até quando? Até quando o rolo do livro for aberto. Bem, que rolo do livro é este? É exatamente o rolo que nós estamos falando. O rolo do livro é a escritura da verdade. O livro escrito por dentro e por fora de Apocalipse 5, de Daniel 11. Trocando essas palavras, simplificando as coisas que estou querendo dizer, que nem tudo que se refere ao decreto dominical ainda foi compreendido. E quando que ele vai ser compreendido? Quando o rolo do livro for aberto. Ou seja, quando nós compreendermos Daniel 11. Algumas pessoas podem pensar que o livro de Daniel ele foi aberto em 1798. Bem, ali ele começou a ser aberto, mas ainda não compreendemos tudo o que está escrito no rolo do livro. Ainda não compreendemos totalmente as profecias e por isso nós precisamos buscar este conhecimento, que são especiais para os nossos dias. É óbvio que não vamos destrinchar aqui Daniel 11 em apenas um vídeo. Isso não daria e nem ficaria bom.
Portanto, aqui nós vamos só introduzir o tema. Antes de querer definir hoje quem é rei do sul, rei do norte, nós precisamos entender toda a estrutura do qual este último conflito ele está introduzido. Não adianta nomear simplesmente as coisas sem buscar profundamente na palavra de Deus, cavando fundo o que é a verdade. Quando nós vemos o que é o capítulo 11 de Daniel, o qual ele não começa no capítulo 11 de Daniel, mas sim no capítulo 10, nós entendemos algo interessante. Daniel ali, ele começa a expressar que ele entende algo. Diz assim no versículo 1 de Daniel 10. No terceiro ano de Ciro, rei da Pérsia, um assunto foi revelado a Daniel, cujo nome era chamado Beltesazar. O assunto era verdadeiro, porém o tempo determinado era longo. E ele entendeu o assunto e teve entendimento da visão. Interessante que, justamente nesta última visão, de Daniel 11 a Daniel 12, ele entende algo. Daniel entende algo que ele estava buscando a entender há muitos anos. Então aqui ele finalmente entende. Irmãos, aqui também entenderemos muitas coisas que não têm feito sentido na nossa mente. Mas o que é que Daniel entende, finalmente? Nós vamos ver o que é que ele entende, pois isto é extremamente importante para nós. Quando nós vemos o livro de Daniel como um todo, e é assim que ele precisa ser compreendido, nós vemos que há algo interessante. Daniel, no capítulo 1, é escrito em sua língua original, no hebraico. No entanto, a partir de Daniel 2 até Daniel 7, é escrito na língua aramaica. E o restante do capítulo, do livro de Daniel, do capítulo 8 até o 12, é escrito novamente em hebraico. Bom, uma parte do livro é escrita em aramaico. Por que será que Daniel faz isso? Um pensamento aqui queremos lançar para os irmãos. A língua aramaica era uma língua falada de forma mais recorrente no mundo daquela época. Era uma língua mais conhecida. O hebraico, ele é como se fosse um primo do aramaico. Tem muitas palavras semelhantes, mas o hebraico era uma língua mais falada pelo povo hebreu, obviamente. Então, quando nós vemos que do 2 até o 7 é escrito em aramaico, isso nos dá a entender que aqueles capítulos, eles eram dirigidos de forma abrangente no mundo, para que todos conhecessem aquelas histórias. Isso também é no capítulo 8 até o 12 de Daniel. No entanto, isso nos mostra que aqueles capítulos escritos em hebraico, eles eram especiais para o povo judeu. Eram especiais para o povo de Deus. Não somente para os judeus, mas nós que vivemos nestes últimos dias da terra. Claro que nós encontramos muitos princípios de Daniel 8 em diante nos outros capítulos anteriores. O livro de Daniel precisa ser entendido como um todo. Mas aqui é um chamado para nós prestarmos mais intensa atenção, depois de já ter compreendido os 7 primeiros capítulos de Daniel, do 8 em diante. Portanto, chegar lá em Daniel 11, sobre o conflito do rei do norte e rei do sul, nós precisamos recorrer um caminho. Entendendo que este vídeo está sendo visto por pessoas que já têm o conhecimento da profecia, não vamos estudar todo o livro de Daniel, embora seja extremamente importante para compreender o último conflito. Mas nós vamos começar a prestar atenção em algumas coisas e alguns detalhes a partir do capítulo 8 de Daniel. E isso está de acordo com o que a mensageira do Senhor escreve. Ela diz assim: a luz que Daniel recebeu diretamente de Deus foi dada especialmente para estes últimos dias. As visões que ele teve às margens do Ulai e do Hidekel,
os grandes rios de Sinear estão agora em processo de concretização e tudo que foi predito logo terá seu cumprimento. Olha só este texto. O livro de Daniel, ele é especial luz para estes últimos dias. Portanto, conquanto ele tenha sido importante para o próprio povo judeu na época de Daniel, o qual fez um grande estrago na religião pagã da Pérsia na época, foi um grande marco contra o zoroatrismo. Embora tenha sido importante na época de Jesus, fazendo com que os discípulos compreendessem ali não somente a vinda do Messias, mas a destruição no ano 70 de Jerusalém, conquanto tenha sido importante para Miller, para Lutero, para todos os estudantes das profecias que entenderam e compreenderam o tempo em que viviam. Este livro é mais importante para os nossos dias. E aqui ela cita alguns capítulos especiais. Ela diz, repetindo, as visões que ele teve às margens do rio Ulai e do rio Dekel. Onde nós encontramos esses rios? Ulai, ela faz referência ao capítulo 8 de Daniel. E o rio Dekel faz referência ao capítulo 11 de Daniel. Esses são capítulos a nos atentarmos de forma especial. E alguns podem pensar, podem não gostar muito, porque ali tem muita história, as interpretações de Daniel. Mas olha o que nos é dito. Em Testemunhos para Ministros, na página 116. Estudai o Apocalipse em ligação com Daniel, pois a história se repetirá. Se queremos entender o que nós vamos passar nestes dias, precisamos olhar para a história, porque a história se repete. E este é um princípio fundamental que nós vamos ver em Daniel 11. Mas como já mencionado, para nós chegarmos a Daniel 11, nós precisamos entender algumas coisas nos capítulos anteriores. Nós vemos que em Daniel 11, Daniel entende algo. E o capítulo 8 de Daniel, ele fica no final da visão, sem entender algo. Nós não vamos estudar aqui o capítulo 8 de Daniel, mas vamos pegar alguns detalhes importantes. Nós não vamos ler todo o capítulo, mas Daniel 8, a partir do 9, Daniel ele vê ali um poder que nós entendemos como sendo Roma, tanto no seu período imperial quanto no seu período papal. Nós vemos este poder atacando o povo de Deus. E não somente o povo de Deus, mas nós vemos claras concepções aqui relacionadas ao santuário. Ou seja, nós vemos um inimigo atacando o santuário. E esta era uma preocupação de Daniel. Daniel estava em cativeiro. Nós precisamos tentar entender o que Daniel estava entendendo. Ele estava em cativeiro e grande pesar ele tinha no coração ao ver a sua cidade, a santa cidade de Jerusalém destruída, ao ver o santuário de Deus destruído. Então ele tem essa visão e ele vê um povo, um poder atacando o santuário, atacando o povo de Deus, representado por estrelas. Um poder que inclusive chega a pisar no príncipe do exército, no príncipe do povo de Deus, que é o próprio Jesus. Então é dito algo, até quando isso vai durar? E nós, como adventistas, conhecemos a resposta até 2300 tardes e manhãs. Daniel certamente entendia o princípio dia-ano que nós encontramos em Ezequiel 4, verso 6 e verso 7. Certamente, Daniel começou a pensar que a partir de 2300 anos, o santuário seria purificado, ele seria restaurado, ele seria limpado daquela sujeira que Roma estava fazendo. Ele certamente pensou no santuário terrestre. Certamente pensou no santuário terrestre.
E este será o enfoque, tanto de Daniel 8 quanto de Daniel 11. O ataque do inimigo ao santuário e ao povo de Deus e a restauração deste mesmo. E o julgamento deste mesmo. Quando nós chegamos no fim de Daniel 8, nós vemos que ele não entendeu muita coisa desse capítulo. Ele pede uma explicação ao anjo e o anjo lhe dá a explicação de Roma e das outras partes. Mas o anjo não explica a questão das 2.300 tardes e manhãs. Quando nós começamos Daniel 9, ele vê que o tempo para cumprir o cativeiro babilônico estava quase terminando. Os 70 anos estavam terminando ali. E então ele começa a relacionar com a visão que ele teve. O anjo falou de 2.300 tardes e manhãs. Seguindo o princípio de ano, 2.300 anos. E ele não conseguia encaixar as coisas. Mas ele entende algo. Ele entende a necessidade de pedir perdão a Deus. Então ele ora a Deus. O anjo vem e lhe explica que os 70 anos estavam se cumprindo sim. E a restauração do santuário terrestre, ele seria uma representação de uma outra restauração do santuário celestial. Portanto, é importante aqui nós fazemos um parêntese. Nós queremos entender Daniel 11, entendermos o que aconteceu na época de Jesus. Pois o que aconteceu na época de Jesus é uma representação para o que vai acontecer nos nossos dias. Na época de Jesus, acabou o tempo de misericórdia para o povo de Deus. Na nossa época, no cumprimento de Daniel 11, esta mesma questão se dará. O que precisava ter acontecido na época de Jesus, precisa acontecer hoje. Pois nos dois momentos, a porta da graça se fecha para alguém. E o que nós devemos fazer é o que está escrito em Daniel 9, verso 24. Por fim aos pecados, cessar a iniquidade e acabar com a transgressão, antes que o nosso tempo de misericórdia termine. Bem, Daniel estava com foco no santuário terrestre. E o anjo lhe mostra que o que acontece no santuário terrestre é apenas um símbolo do que ele havia falado em Daniel 8. Roma invade o santuário terrestre no ano 70. E isso era um símbolo do que acontece de forma espiritual, como nós vemos em Daniel 11. E é isso que Daniel entende finalmente no capítulo 10 até o 12. É isso que Daniel entende. Portanto, o foco, mais uma vez nós repetimos, o foco de Daniel 11 é o ataque contra o povo de Deus, contra o santuário celeste. E então, a restauração deste mesmo. Tendo isto em mente, aí sim, nós podemos adentrar no capítulo 11 de Daniel. Daniel 11, ele segue a mesma sequência que nós temos visto já desde o capítulo 2 de Daniel. A mesma sequência. Vamos falar aqui de forma breve, resumida. Nós vamos fazer aqui, traçar um paralelo com os outros capítulos. E aqueles que quiserem relacionar nos seus estudos próprios podem fazer. Os dois primeiros versos de Daniel está falando da Medopérsia. Então, no versículo 3, ele fala sobre Alexandre. No versículo 4, ele fala sobre a repartição do reino de Alexandre aos seus 4 generais. Então, do 3 até o verso 15 estará falando da Grécia, que é o leopardo, que é o bronze. É interessante que ele especifica muito aqui algumas questões e principalmente a luta entre 2 reis e suas linhagens. Esse conflito que dura gerações. Na história é chamado esses conflitos das guerras sírias.
E nós vemos algumas dessas aqui em Daniel, versículo 5 até o versículo 15. Essas guerras sírias, então, elas introduzem a questão do conflito entre o rei do norte e o rei do sul. Depois, no verso 16, nós vemos aqui entrando um novo reino. E este é o reino de Roma, é o ferro da estátua, é o animal terrível e espantoso, é o chifre pequeno. Roma se estende até o verso 20, mas a partir do 20 muda as coisas. Portanto, a partir do verso 21, nós vemos aqui o papado, na figura de um homem vil, de uma pessoa vil. E é interessante que a partir do 25 até o 27, mais ou menos, este homem vil, ele entra em conflito com o rei do sul. Nós temos aqui um novo rei do sul. E perceba, em nenhum momento o papado foi chamado de rei do norte. Mas subentende-se isso pelo fato dele brigar com o rei do sul, dele guerrear contra o rei do sul. E nós vemos isso se cumprindo na história. Mas a partir do verso 29, principalmente a partir do verso 30, nós vemos as atuações do papado contra o povo de Deus, contra o santuário celestial. E aqui nós vemos então uma ampliação muito grande lá de Daniel 8, quando fala que ele pisou nas estrelas do céu, lançou as estrelas do céu ao chão, pisou na verdade, foi contra o príncipe do exército. Isso fica muito claro nestes textos. É interessante que a partir do verso 36, o rei do sul aqui, ele tem uma vitória sobre o homem vil, sobre o papado. Isso é o que nós chamamos de ferida mortal, até o verso 39. Então, a partir do verso 40 até o 45, nós vemos as últimas ações e um último conflito entre o rei do sul e o rei do norte. E, mais uma vez, nós vemos este rei do norte atacando o povo de Deus, atacando o santuário celestial. O verso 45, ele expressa o decreto dominical. Então, o verso 45 é o findar, é o clímax de toda a situação. E depois disso começa então Daniel 12, no qual nós vemos a vitória do povo de Deus e o erguimento do santuário celestial. Isto é Daniel 11 de forma muito resumida, mas aqui há muitas joias para se tirar. É muito notório, nós vemos 3 partes de Daniel 11 que fala sobre o conflito entre o rei do norte e o rei do sul. Embora na segunda parte, quando é falado do papado, não é especificado dele como rei do norte. Então nós vemos ali do verso 5 até o 15, falando do conflito do rei do norte, relacionado às guerras sírias que aconteceram. Do verso 25 até o 27, nós vemos mais uma sequência de conflito entre o homem do pecado, o homem vil, e o rei do sul. Nós vemos alguns detalhes nisso também, a partir do 29 até o 37. Mas o último conflito, então, está a partir do 40. E esse é o que está mais especificamente relacionado com os nossos dias. Então, muitos têm a tendência de pensar, bom, precisamos estudar a partir do verso 40. Não, porque a história, ela se repete. Olha um princípio, o princípio de Eclesiastes 3,15, que diz: o que é, já existiu, e o que está para ser, também já existiu, e Deus requer aquilo que passou. Portanto, o que será, já foi, o que é, já existiu. Não há nada de novo debaixo do sol, as coisas se repetem. Este mesmo princípio nós vemos aqui no grande conflito. No primeiro parágrafo do capítulo 19 diz assim: a obra de Deus na terra apresenta
século após século, uma impressionante semelhança em cada grande reforma ou movimento religioso. Os princípios do trato de Deus com os homens são sempre os mesmos. Os importantes movimentos do presente têm seu paralelo naqueles do passado, e a experiência da Igreja nos primeiros tempos tem lições de grande valor para o nosso tempo. A história se repete. Tudo o que foi será, tudo o que é já foi. Além disso, em Manuscript Release, no volume 13, na página 394, diz assim: a profecia no 11º capítulo de Daniel quase atingiu seu cumprimento final. Grande parte da história que aconteceu em cumprimento desta profecia será repetida. Porque é importantíssimo nós entendermos tudo o capítulo de Daniel 11. Porque se repetirá. Se repetirá. Com essas várias menções do conflito entre norte e sul, nós vemos aqui uma simbologia. Nós vemos que este capítulo ele segue uma certa sequência. E essa simbologia ela é até tipológica. O povo de Deus, da Bíblia, o povo judeu, ele teve grandes inimigos, mas ele teve dois principais cativeiros: o cativeiro egípcio e o cativeiro babilônico. É interessante que o Egito ele ficava mais ao sul do povo de Deus. Babilônia ficava mais ao norte do povo de Deus. Desta forma, nós encontramos aqui uma tipologia no qual existe dois inimigos do povo de Deus. E nós vemos na profecia que esses dois inimigos, eles guerreiam entre si. E quem está no meio deste conflito é justamente o povo de Deus. Mas lembre-se, os dois são inimigos do povo de Deus. Os dois possuem características diferentes, mas os dois são inimigos do povo de Deus. Todos esses impérios que são apresentados na profecia são como que os braços que Satanás usa para atacar o povo de Deus. E muitas das vezes, Satanás ele trabalha com as multidões. Quando nós olhamos Apocalipse 13, no verso 1, também Apocalipse 17, a grande prostituta, ela está sentada sobre águas. Portanto, o grande propósito de Satanás é enganar as multidões, fazendo com que as multidões elas escolham ou o lado do sul ou o lado do norte, de forma que escolham um desses lados e não o lado do povo de Deus. É o que nós vemos hoje. É por isso que Satanás sempre trabalha com duas frentes contrárias ao povo de Deus. Esses são princípios importantes quando nós entendermos quem é rei do sul e quem é rei do norte. Mas, irmãos, nos atentamos à questão principal de Daniel 11. Não é simplesmente para nós vermos as guerras no mundo e ficarmos alarmados. A nossa preocupação ela deve ser assim como a preocupação de Daniel, a preocupação com o santuário celestial. Há uma obra de purificação acontecendo no santuário celestial. E nós precisamos entender este conflito entre rei do norte e rei do sul, por causa que este conflito ele sempre está atrapalhando a obra realizada no santuário. Está sempre atrapalhando essa obra. Ele está sempre atrapalhando pessoas se prepararem para a volta de Jesus. E muitos podem cair no erro de estar se atentando muito a estas coisas e não estar se preparando. Não adianta tentar decifrar o rei do sul e rei do norte enquanto nós não estamos fazendo jus ao tempo de expiação que vivemos. Se nós não estamos aproveitando o santuário celestial e a sua obra redentora, se nós não entendemos o que está acontecendo no santuário celestial, a nossa preocupação é sim a perseguição que vem
mas a obra do santuário celestial. Queremos deixar uma última ideia. Segundo Tessalonicenses, no capítulo 2, nós vemos claramente ali Paulo manifestando uma ligação muito clara com Daniel 11. O homem vil, e aqui ele fala do homem do pecado. E como vem este homem do pecado? Com todo engano da injustiça naqueles que perecem, porque não receberam o amor da verdade para que pudessem ser salvos. Lá em Daniel 11, nós vemos que o anjo, no capítulo 10 e também Daniel 11, nos primeiros versos, ele estava demonstrando a Daniel, ele estava revelando para Daniel o que estava na escritura da verdade. E aqui diz que o engano da injustiça vem para aqueles que não receberam o amor da verdade. Daniel 11, ele tem um amor a ser revelado ao povo de Deus. E aqueles que não recebem este amor, infelizmente, serão levados pelos enganos do homem do pecado. Então, precisamos não somente estudar Daniel 11, precisamos não somente compreender, mas precisamos receber o amor da verdade, para que não sejamos iludidos sobre estes. Olha o que o apóstolo Paulo diz. Por isso, Deus lhes enviará forte ilusão, para que creiam em uma mentira. Isso não é uma atitude arbitrária de Deus. É uma maneira que o apóstolo expressa que Deus permitirá que Satanás iluda estas pessoas. Por quê? Porque não receberam a luz. Então Deus ele precisa permitir que as pessoas entrem nas trevas que escolheram. E o fim delas? Para que sejam condenados todos os que não creram na verdade, antes tiveram prazer na injustiça. São palavras para meditação. Hoje Deus nos dá a oportunidade. Voltamos à parábola das virgens, de buscar o Espírito Santo para que as lâmpadas, principalmente relacionada aos últimos eventos, elas estejam acesas nas nossas mãos. Deus quer nos usar e Ele quer nos fazer iluminar as pessoas. Nós precisamos buscar a verdade. Esses que aceitarem a verdade, olha só o que Deus promete através de Daniel. E aqueles que forem sábios brilharão como o esplendor do firmamento. Para quê? Converterem muitos para a justiça, como as estrelas para sempre e sempre. Portanto, a maior necessidade nossa é da palavra de Deus. Não somente a palavra de Deus, mas a palavra de Deus com o Espírito Santo na nossa vida. Essas duas coisas precisam fazer parte da nossa vida, senão não entenderemos as profecias, senão não estaremos preparados quando elas começarem a acontecer. Bem, não dá para destrinchar este capítulo em um vídeo. Portanto, estaremos lançando mais vídeos referentes a esta questão. Não queremos que os irmãos fiquem com explicações rápidas. Queremos que os irmãos vão à palavra. Este é o intuito. E estudem por si próprios todo Daniel 11. Todos aqueles que entendem a importância deste vídeo, deste capítulo, para o povo de Deus nestes dias, então, nós pedimos que compartilhem com seus amigos, para que a verdade ela avance e que possamos ter uma reforma do estudo da palavra de Deus, tão necessário para os nossos dias, para que possamos ter um reavivamento tal qual o clamor da meia-noite, que é um símbolo para os nossos dias. No próximo vídeo nós estaremos então tentando investigar um pouco mais sobre o Rei do Sul e o Rei do Norte no final. Mas exortamos aos irmãos, estudem todo o capítulo de Daniel, cavem fundo. Há muitas coisas a serem reveladas e Deus espera que homens que estejam vazios de si mesmos, como o fazendeiro milho, sejam usados por Deus e Deus possa revelar as suas belas verdades para este povo.
Unicamente Ele pode revelar. Não é um homem. Unicamente Deus pode revelar. Ele revela a quem? As criancinhas. Ele pode revelar as infinitas verdades a criancinhas, como o próprio Jesus disse. Que sejamos criancinhas e que busquemos a palavra do Pai nessas profecias. Possam estudar por si mesmos as profecias, entendê-las e ser cheios do Espírito Santo, fazendo as ações de Cristo. Este é o nosso desejo para os irmãos. Este é o nosso desejo para os irmãos e certamente o desejo de Deus. Que todos fiquem na paz e na graça de Jesus Cristo.